No dia 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar especial no seu vizinho, a Ucrânia. Esse anúncio veio após meses de incertezas, mobilizações de tropas para a fronteira entre Rússia e Ucrânia e tentativas fracassadas de acordo entre europeus e os russos. Além do fato dos dois países viverem grandes tensões desde 2013, desde as manifestações por parte da Ucrânia para a saída do então presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych, até a invasão dos russos à península da Crimeia no sul da Ucrânia e o início de um conflito no leste da Ucrânia, na região conhecida como Donbass. Ao anunciar a Operação Militar Especial, que é basicamente uma invasão total ao país vizinho, o presidente Putin apostava na grande diferença militar entre os dois países e acreditava que levaria pouco tempo até a dominação total de Kiev. Fato é que não só Putin, mas todo mundo acreditava que em questão de poucas semanas os ucranianos se renderiam ou então seriam completamente tomados pela Rússia. Mas após semanas de forte defesa dos ucranianos e grande resistência, a ajuda estrangeira começou a chegar, e países como os Estados Unidos e toda a Europa Ocidental começou a dar grande apoio econômico e de armamento para o país do leste europeu. No primeiro ano de conflito, em 2022, a guerra já começou a demonstrar como seria o seu andamento. Após o início com a tomada de grandes territórios por parte dos russos de forma relativamente rápida, eles passaram a controlar quase 20% do território ucraniano, e chegando muito perto de alcançar a capital Kiev. Porém, o avanço parou, e a guerra começou a mostrar que cada centímetro de território seria à custa de muito suor, muito sangue e muita resiliência. Mas ainda no começo do conflito, os ucranianos conseguiram expulsar os russos das proximidades da capital, Kiev. O primeiro grande palco de conflitos muito graves foi a cidade portuária de Mariupol, que foi completamente cercada pelas forças russas nos primeiros dias de conflito, mas mostrou-se também como o primeiro foco das resistências ucranianas. A resistência, porém, foi sendo pouco a pouco minada pelas enormes forças dos russos, até que todos os combatentes tiveram que recuar para o enorme complexo industrial da siderúrgica de Azovstal, o que durou cerca de 90 dias até a tomada completa da cidade pelos russos e a rendição das tropas ucranianas restantes. Os combates em Mariupol não possuem números certos, mas acredita-se que estiveram entre os mais sangrentos de todo o conflito. Cerca de 93% dos edifícios da cidade foram destruídos, e acredita-se em mais de 10 mil óbitos. Após um ano com pouquíssimos ganhos territoriais de ambos os lados e os russos avançando levemente, os ucranianos soltaram a sua contraofensiva mais bem-sucedida no início de 2023, recuperando territórios nas províncias de Kherson e Kharkiv, e já começaram a prometer uma contraofensiva ainda maior para o meio do ano, quando seria o verão. Mas enquanto não chegava esse período, em meados do primeiro semestre, entre os meses de março, abril e maio, uma batalha brutal estava acontecendo, e ia abalar todo o conflito. A cidade de Bakhmut se viu diante de uma batalha de proporções gigantescas e muito pouco valor à vida. Tudo isso porque quem estava combatendo contra as tropas ucranianas eram os mercenários russos do grupo Wagner, liderados pelo cozinheiro oficial de Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin. O principal método que o grupo utilizava para recrutar novos membros era convencer pessoas do sistema prisional a irem para a guerra, em troca de liberdade após o conflito. Mas o que não ficava explícito para os combatentes era que os meios de combate do grupo Wagner eram nada ortodoxos, e os ataques eram feitos prioritariamente em ondas humanas, que acabam por deixar uma enorme quantidade de óbitos em prol do desgaste das forças adversárias. Mas fato é que a tática foi muito eficiente no campo de batalha, e após o fim do conflito, os russos já dominavam a cidade. Aqui, novamente, os números são muito obscuros, porém acredita-se que mais de 25 mil pessoas foram a óbito, mas ao menos, ao contrário de Mariupol, foi possível evacuar a maior parte da população civil antes da batalha. O sucesso do grupo Wagner trouxe algumas questões para o governo russo, principalmente no sentido de que eles estavam obtendo muito mais vitórias em combate do que o próprio exército regular russo, e o líder do grupo, Prigozhin, acusava o governo de boicotar o grupo Wagner, e acreditava que houve muito mais baixas do que necessário por ter equipamentos piores do que o exército regular russo. E a insatisfação entre os dois, Putin e Prigozhin, estava cada vez mais evidente. Até que em junho de 2023, após todas essas insatisfações e conflitos, Prigozhin anuncia uma incursão contra o seu próprio país, tomando rapidamente a cidade de Rostov e chegando a atacar a cidade de Voronezh, mais ao norte.
Após uma negociação e a ajuda do presidente belarusso, Lukashenko, a incursão do grupo foi pausada e as coisas voltaram à normalidade na Rússia, ou ao menos a maior normalidade possível. Pois bem, lembra que Zelensky tinha prometido uma contraofensiva para o meio do ano? Então, ela já havia começado no mês de julho de 2023. Os ucranianos conseguiram angariar alguns bons equipamentos da Europa e dos Estados Unidos. Porém, o ocorrido é que as contraofensivas ucranianas se mostraram um grande fracasso. Após meses de anúncio dessa ofensiva, os russos se prepararam bastante para se defender. E no Ocidente, o ocorrido foi tratado como um grande fracasso das forças ucranianas. Os ganhos territoriais foram mínimos e o custo material e humano foi altíssimo. Essa contraofensiva viria a ser um problema enorme para a Ucrânia, que antes tinha um grande apoio material dos países ocidentais, mas agora passou a ver essa ajuda diminuir cada vez mais, uma vez que a possibilidade de reaver os territórios perdidos foram sendo cada vez menos levada a sério pelos países ocidentais, e essa possibilidade vinha sendo cada vez menos realista. Mas desde então, a guerra vem tomando rumos muito semelhantes. O ano de 2024 inteiro foi marcado por batalhas muito brutais e pouquíssimo avanço. Duas batalhas que podem se destacar foram pela cidade ucraniana de Avdiivka, que foi tomada com muito custo pelos russos, e as batalhas na região de Kursk, que fica na Rússia. As tropas ucranianas, no caso, avançaram sobre o território russo e hoje ainda controlam parte dessa região. Tudo isso ocorreu em uma tentativa do presidente ucraniano Zelensky de mostrar que ainda pode oferecer perigo aos russos e angariar mais ajuda estrangeira. A tomada desse pedaço de terra fez com que a Rússia buscasse a ajuda dos norte-coreanos, que enviaram soldados para o campo de batalha para combater os ucranianos que ali estão. E a guerra se mantém neste mesmo panorama atualmente. A Rússia continua avançando, de forma muito lenta, porém constante. Só que a velocidade desses avanços pode ser insustentável para o país de Putin, que já está há 3 anos guerreando contra um país de exército, população e economia muito menores, e os avanços quase inexistem. Atualmente, a Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano, sendo essa taxa muito semelhante ao que já controlava após um mês de conflito, ou seja, os avanços estão muito lentos. Mas 2025 promete ser um ano extremamente decisivo, uma vez que os Estados Unidos trocaram de governo e agora o Trump ameaça abandonar a Ucrânia de vez. O que indica que as perspectivas para os russos são muito melhores que para os ucranianos. O bom relacionamento entre Trump e Putin joga muito a favor do Kremlin, e os ucranianos se encontram cada vez mais esgotados. Porém, uma resistência mais duradoura colocaria em xeque a credibilidade do presidente Putin, que iniciou um conflito que acreditava ser capaz de vencer com muito mais facilidade. A grande questão agora é a quantidade de vidas e danos à população que ainda serão levados, em um conflito que se arrasta há tanto tempo e não parece ter uma saída fácil para nenhum lado.